Shalom para todos. Eu espero que esse vídeo possa alcançar você, sua família e poder dar a você, uma experiência real com o nosso Pai, o nosso Criador, ok? Eu quero falar nesse vídeo sobre um fato muito importante que a gente tem visto em toda a nossa caminhada pastoral, a questão de oração, questão sobre oração, né? Jesus nos alerta em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E eu tenho visto que mesmo muitos cristãos sinceros na sua busca por Deus, na sua devoção, têm tido dificuldades na oração, têm tido, problemas para orar. Muitos alegam falta de tempo, né? É uma desculpa bem dura de ouvir. E outros dizem que não oram porque não sabem, né? E isso não é também uma coisa ruim, né? Porque até os próprios discípulos, né, chegaram para Jesus e pediu para ele ensiná-los a orar, né? Então, nós, eu senti no coração de deixar com vocês aqui essa mensagem para estimulá-los a ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Porque orar não é você fazer pedidos, trazer pedidos de oração para Deus, lista de pedidos. Talvez você pode até, num momento ou outro, trazer uma lista, lógico, né? Muitas vezes nós estamos intercedendo por pessoas, por familiares, por amigos, mas orar é, sobretudo, estar em comunhão com Deus. Entende? O princípio da oração é comunhão com o Pai. Você, por meio de Jesus Cristo, a Bíblia declara que nós temos acesso ao Pai. Esse é a grande mensagem do Evangelho. A grande mensagem do Evangelho é esta. E muitos não valorizam, muitos estão negligenciando, muitos estão perdendo tempo, né? Gastando seu tempo com outras coisas, buscando outros alvos e esquecendo, né, que a verdadeira fonte de vida, a verdadeira razão da vida está em Deus. Davi dizia: todas as minhas fontes estão em ti. E eu tenho tomado, por exemplo, a vida de Davi, né? Eu leio os Salmos, e a história de Davi, a vida de Davi, e vejo realmente, né, que porque ele chegou à grande expressão de que é ser humano, né, de agradar o coração de Deus, né, ao ponto de Deus falar a respeito dele: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Então, eu quero estimular você realmente a compreender essa questão. Você vê, por exemplo, Davi, no caso da vida de Davi, né? Davi tinha tudo na sua vida, né? Ele chegou a ser rei, né? Lógico que foi colocado por Deus lá, né? Mas ele vivenciou essa questão do que é, né, talvez os melhores anseios do ser humano, né? Ele era rei de uma nação, tinha tudo que você possa pensar que satisfizesse, né, o ser humano nos seus anseios, nos seus desejos, nos seus anseios mais, né, altos que você possa imaginar. Davi vivenciou tudo isso. Davi teve uma experiência na sua vida que ele pôde ter tudo que ele desejava ter, tudo que ele desejasse ter, né, ele tinha na mão ali, vinha, mandava, até no caso de adultério lá, ele desejou a mulher, mandou buscar ela lá e teve relação com ela. Quer dizer, você vê como que era a questão da pessoa ter acesso a todos os seus desejos,
né? Mas havia uma questão importante na vida de Davi, que mesmo que ele tendo tudo isso aí, né, ele tinha um princípio importante. Ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, não vinha do seu esforço, não vinha da sua pessoa, como eu sou tal. Ele sabia que vinha de Deus. E ele faz essa expressão no Salmo, e ele diz: todas as minhas fontes estão em ti. Né? Outro salmo ele dizia assim: como a terra na seca almeja pela água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Né? A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, né? Te busca, eu anseio estar na tua presença. Uma coisa eu peço, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Então, esse era o homem Davi, esse era a pessoa de Davi no seu dia a dia, né? Nas suas batalhas, na sua vida, né? de rei, tal. E ele dizia: não é o meu exército que me dá vitória, a minha vitória vem do Senhor. Nos seus momentos de dificuldade, ele dizia o quê? Né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então ele sabia. Houve um momento importante na vida de Israel, né? E é um momento triste também, que o povo lá, uma guerra, eles foram atacar uma tribo, e nesse meio tempo, né? Acho que foi a tribo lá, veio e entrou em Israel, onde estavam só as mulheres e crianças ali na tribo, e eles pegaram aquelas mulheres e levaram elas sequestradas todas, e quando eles voltaram, eles viram o que estava acontecendo, né? E naquele momento, né, seria todo o pessoal estava esperando: Davi, vão lá atrás deles, vão lá, vão massacrar eles, tal, nós somos o tal. Aí o rei Davi faz a coisa que encabulou todo mundo teve umas lá que ficaram um pouco revoltados, né? Davi foi orar a Deus. E na sua oração, ele estava ali dizendo: Senhor, devo eu ir, né? na luta? Devo eu ir buscar? Olha, humanamente falando, era uma questão assim de primor. Primeira coisa que tinha que fazer era buscar as mulheres, buscar as crianças. Mas ele foi consultar a Deus. Aí você vai entender, né, que a razão da vitória dele, da vida vitoriosa dele, era essa dependência de Deus, dependência do Pai, né? E ele reconhecia que não era ele era um guerreiro, era um homem. Você pensa bem, a gente hoje, na nossa formação que a gente tem aqui, você pensa bem, segurar uma espada daquela pesada de ferro, tal, aquele escudo lá, acho que eu, por exemplo, né, não aguentaria nem segurar aquele escudo lá, de tão pesado que devia ser. Entendeu? A espada, então, você pensa bem, você ficar com um escudo numa mão, a espada, né? Você lutar ali, ainda lutar, tal, bater o outro, enfiar a espada para matar o inimigo. Você pensa bem o peso que ele carregava na mão. Então, esse homem tinha força, tinha tudo, mas a sua dependência estava em Deus, né? O apóstolo Tamora afirmava sempre essa questão. Ele dizia: no reino, independência é morte. Então, amados, o grande erro hoje da humanidade, né, nós seres humanos aqui, né, é acreditar ou pensar que nós podemos viver por nós mesmos, sem a dependência de Deus. Aliás, essa foi a tentação, né, pela qual Adão pecou. Né? Você percebe que lá no Éden, o Satanás chegou para Adão. Adão já era a imagem e semelhança de Deus, entendeu? E Satanás chegou para Adão e enganou Adão, falando assim: olha, ele não deixou você comer dessa árvore aqui, porque se você comer, você vai ser igual a ele, né?
Mas aí, no caso de ser igual a ele, você seria independente dele. Né? Essa foi a proposta de Satanás. Né? E hoje, muitos seres humanos vivem nessa visão, mesmo até cristãos, né? Que na sua confissão de fé, eles até acreditam, eles falam que eles aceitaram Jesus, né? Então, e eles vivem a sua vida. Simplesmente eles usam, no caso aí, a oração, simplesmente para resolver os problemas pessoais dele. Às vezes, problemas que eles próprios criaram, né? Mas nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para viver em comunhão com Deus, né? E ligados a Ele, né? Vivemos a vida aqui na Terra. Né? Vivemos como filhos de Deus. Vivemos como Jesus viveu. Viver como Jesus viveu não é você ficar por aí, saindo curando pessoas, tal, fazendo... Né? Não é isso não. Viver como Jesus. Porque Jesus veio e viveu essa vida porque era a missão dele. Ele ia morrer por nós. Ele era um sacrifício por nós. Então, agora, nós, seres humanos, por meio de Jesus, fomos feitos nova criação de Deus para habitar na terra, para governar na terra, para viver. E para que nós vivamos esta vida abundante, nós precisamos dessa comunhão com Deus. É por meio dessa comunhão que nós vamos viver a vida abundante na terra. É por isso que Jesus falou, ó, se vocês colocarem o reino de Deus, né, em primeiro lugar, como prioridade na sua vida, e buscar o reino e a sua justiça, o que ele diz? Todas as outras coisas. Quais são as outras coisas? Ele lista bem adiante, né, que são as coisas que vocês desejam. Que ele diz, você não deve ficar buscando a Deus em função de comer, o que beber, o que vestir. Né? Então, ele falou, você não deve fazer isso. Quem faz isso são pagãos. Né? Ele diz que você, que é filho, né, e vive realmente como filho, você tem a provisão de vida. Deus vai cuidar de você e vai te dar provisão todas as vezes que você confiar nele. Então, você primeiro tem que... Mas para isso você tem que fazer o quê? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Né? Outra coisa que a Bíblia nos fala, por exemplo, em Jeremias 17, né, ela nos dá uma direção. Ele fala assim, ó, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Então, o que ele está dizendo? Quando você, né, acha que eu sou tal, tem pessoas até que falam, eu não preciso orar, não estou precisando de orar, não. Né? Eu estou precisando de fazer, tenho que dar conta, eu me viro. Né? Então, a Bíblia fala assim, maldito é o homem que pensa assim. Maldito é o homem que faz do seu próprio braço a sua força. Então, ele diz também, bendito é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, né? Faça esse propósito, né? De ter um tempo com Deus, de ter um momento, investir o seu tempo como prioridade na sua vida, né? Buscar a direção de Deus para a sua vida, buscar realmente a vontade de Deus, né? Aqui na terra, para você, para a sua família. Amém? Então, dedique isso, pense nisso, reflita sobre isso, né? E viva verdadeiramente em comunhão com Deus. Né? O caminho já está aberto, sempre você pode pesquisar na Bíblia, desde lá de Gênesis, né? Todos os lugares. É Deus convidando você a ter comunhão com Ele, convidando você a se chegar a Ele. Né? Então, não tem barreira, não tem limites. Né? Alguns dão até desculpa, eu não oro porque eu estou em pecado, papapá. Mas se você vai ver lá em Isaías 1, a partir do verso 19, ele começa a falar isso. Né? Vinde, vamos conversar, ainda que seus pecados sejam grandes, sejam mais
escuro que tudo, eu vou tornar brancos como a neve, eu vou perdoar você, eu vou limpar você. Venha, vamos dialogar, venha a mim, achega-te a mim, né? Busca-me e você vai me encontrar. Então, amados, eu quero desafiar você, acorde, você precisa acordar, você precisa despertar, né? A ter um momento de oração com Deus. Ninguém vai viver a vida abundante sem esta comunhão. E, sobretudo, também, na sua oração, esquecer uma coisa, sabe? Esquece essa questão assim, vou querer aquela canção, vou levar meus problemas a Deus, deixar meus... Para com essas, né, essa religiosidade, né? Você não precisa levar seus problemas a Deus. Deus já sabe dos seus problemas, né? Você precisa buscar a Deus. Amém? Que você, em Deus, você vai, né, solucionar todos os seus problemas. Está entendendo? Então você precisa se chegar a Deus, que lá do alto você vai ver melhor, né, a solução para os seus problemas. E você vai poder realmente ver a mão de Deus intervindo na sua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua família. Você vai começar a ver, né, que Deus responde a oração. Uma coisa tão simples, tão clara, a Bíblia deixa isso tão clara para nós, né? Jesus falou, batei, batei, abri-se-vos-á, buscai e acharei, que todo o que pede, recebe. Pensa bem. Então, você vê que isso, talvez, por força do inimigo, né, por influência do inimigo, você tem sido afastado dessa vida. Você tem deixado de usufruir essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus. Amados, quem está mais interessado, né, nessa busca é o próprio Pai, né? Ele anseia, né, você buscá-lo, ele anseia. Você vê que pode ver por toda a Escritura Sagrada o clamor de Deus: vinde a mim, me busque, me invoque, esteja comigo, né? Deus, até tem vezes que Deus lamenta que o povo, né, Isaías 1, ele fala lá, o boi conhece o seu dono, o animal conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Então, fica aí o desafio, né, para você. Não tem barreira nenhuma que impeça você de chegar a Deus. Jesus dá até o modelo de como você deve fazer. O que ele fala? Em Mateus capítulo 6. Lê lá depois. Ele disse, você, quando for orar, entra no teu quarto, feche a porta. E ele diz, e o teu Pai, que te vê em secreto, vai te abençoar. Amém? Não lembra disso. O teu Pai, que te vê em secreto, vai te abençoar. Amém? Mais à frente, em Hebreus, também diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, né? Galardoador, presenteador daquele que se aproxima dele com fé. Então, faça isso, dedique seu tempo, né? Eu vou fazer aí mais um vídeo, né, já editado, né, sobre os três partes na Bíblia que eu conheço, que eu acho que é muito importante você, que aí que diz que não sabe orar, né, você praticar, né, ler esses itens, que é o Pai Nosso, né, que está em Mateus 6, né, que todos que conhecem a Cristo sabem orar o Pai Nosso, né, mas as pessoas dizem que não sabem orar, e, no entanto, é a oração que Jesus ensinou. Então, se Jesus ensinou, é porque nós devemos orar, né? Então, a primeira oração é a oração do Pai Nosso, né? E aí você fala assim, mas o Pai Nosso é uma reza, pastor, né? É uma reza católica. Não é reza católica. Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou, né?
Então, é importante você entender isso. E no Pai Nosso está toda a solução para a sua vida plena, a sua vida completa. Está lá e você reconhece que Ele é Deus, que Ele está nos céus, e é que Ele governa sobre a terra. Então, você pede, você está lá o pedido, que seja feita a vontade dEle, assim na terra como ela é feita no céu. Então, primeiro ponto, isso aí. Outra coisa é que Ele é o Deus da provisão, Pai, o pão nosso de cada dia. Outra coisa é que Ele é o Deus de relacionamento, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Amém? Então está ali uma chavezinha para você realmente ser curado na sua alma, viver realmente pleno, a vida plena, a vida coisa. Irmãos, eu vou dizer o seguinte, sabe? Quando você vive essa comunhão, tudo se acerta na sua vida. Amém? Alguns filósofos antigos diziam assim, a mente sã, o corpo são. Então, o que acontece? Quando você tem essa vivência com Deus, tudo parece se encaixar, porque você está funcionando perfeitamente. Entendeu? Nós somos seres criados por Deus. Primeira coisa importante, nós somos seres criados por Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Então, o software, vou usar a linguagem de informática aqui, o software é real para uma vida plena, estar cheio do Espírito Santo. Entendeu? Você cheio do Espírito Santo, você vai ser o ser humano perfeito. Entendeu? O ser humano perfeito é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Entendeu? Então, para funcionar você emocional, fisicamente, todas as formas, é estar cheio do Espírito Santo. Então, depois nós vamos fazer um estudo importante sobre essa questão de estar cheio do Espírito Santo. Amém? Então, a primeira oração importante que deve fazer é orar o Pai Nosso. Ora quantas vezes você puder, até que essas verdades entrem dentro de você. O segundo ponto importante da oração é orar o Salmo 67, onde você chega diante de Deus e pede: seja gracioso para conosco e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Sabe? Você ter uma dimensão de vida, irmãos, em que as pessoas veem que você é diferente, que você é um ser, que Cristo está em você. As pessoas olham para você, e falam, aquele homem é diferente, aquela pessoa é diferente. Chego perto dele, eu sinto uma paz, sinto que Deus está ali, que Deus está com ele, sabe? Isso não é privilégio de alguns, aquele pastor é ungido. Não, irmãos, é para mim e para você, para todos nós. Entendeu? A questão é quem busca mais e quem não busca. Entendeu? Quem está mais sede de Deus, quem está mais sedento de Deus e quem não está. Entendeu? Essa é a diferença que existe na caminhada cristã. Amém? E muitos, por falta desse entendimento, estão aí, e correm o risco de estar dentre aquelas 5 virgens que não estavam preparadas para a vinda do Senhor. Isso é muito importante também. Entendeu? Jesus propõe a parábola das 10 virgens, que 5 estavam preparadas, tinham óleo, e 5 não tinham. Então, fica aí a dica, Então, primeiro, Pai Nosso, segundo, Salmo 67, e o terceiro, para você orar, o Salmo 119, que muitos correm desse Salmo, Quando você fala assim, eu vou ler o Salmo 119, todo mundo fica, ai meu Deus, aí vem ele, Irmãos, se você começar a entrar no Salmo 119, você vai ver ali, a cura de muitas feridas dentro de você. Você vai sentir a presença de Deus. Você
Deus vai se revelar a você. Porque ali mostra o caminho certo da sua busca, aonde deve estar o foco, para você buscar a Deus. Amém? Renova-me segundo a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ó Senhor, eu tenho sede de ti. Eu te busco, eu te quero. Renova-me, restitui-me. Amém? Então, faça isso, tá? Dedica um tempo, faça a sua oração, separe, né? Eu tinha lançado um tempo aí, um folheto, né, sobre o part-time para Deus, né? E aqui na América, todo mundo sabe o que quer dizer isso, né? Part-time é aquele emprego que surge para você. Vem cá, vou te pagar aí $100, $50, $30, $16. A gente trabalha aqui por $16 a hora, né? Outros até $13 ganha aí por hora. Esse é o chamado part-time, né? Então eu lancei aqui, faça um part-time para Deus, né? E ele promete lá no Salmo 2, ele diz assim: pede-me e eu vou dar a você as nações por herança. Ai, amados, então faça isso, amém? Faz um part-time para Deus. Separe 1 hora, 15 minutos, meia hora, né? Para você estar a sós com Deus. Não negligencie isso, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Amém? Se Deus não estiver com você, se Deus não edificar a obra, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não estiver com você, você não estará vivendo a plena vida que Deus preparou para todos nós, para todos os seres humanos. Não é para os cristãos, para todos os seres humanos que o buscarem por meio de Jesus. Amém? Então fica aí a dica, né? E o desafio para você, em nome do Senhor Jesus. Shalom, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa usar desse vídeo para levar você para uma vida mais plena, uma vida plena na presença do Senhor Jesus. E com Deus. Shalom.